da TV Câmara, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Na qualidade de presidente dessa casa, declaro aberta a presente audiência pública que tem a finalidade de demonstrar e avaliar as metas fiscais apuradas pela Prefeitura no segundo quadrimestre de 2022. Minha saudação de maneira especial àqueles que nos acompanham pela TV, como já disse, e também pelas redes sociais. Agradeço também aos componentes dessa mesa, né, Marcelo Sleiman, que é da Comissão de Finanças e Contabilidade, Fábio, nosso secretário de Governo, né, que toda vez traz para a gente uma explanação muito clara, né, em todas as nossas audiências. Quero também agradecer a presença do Léo e da Tasta também, que compõem a equipe do Fábio, e também quero agradecer os vereadores presentes que já registraram sua presença, vereador Alessandro Lucchesi, vereador Sargento Laudo, vereador Pedroso, e vereador Marcelo Sleiman, como já foi citado aqui. Essa audiência terá a duração máxima de 60 minutos. Então, vamos até às 19 horas. Esclareço que está sendo realizada perante a Comissão de Finanças em cumprimento ao que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 9º, parágrafo 4º. Então, quero reafirmar, né, o presidente da comissão está presente aqui, que no caso é o Laudo, e também Marcelo Sleiman, que é membro da comissão, como membro da comissão também. Estamos ao vivo pelo canal 31.3 da Rede Aberta Televisão, canal 2 da Claronet TV, site e Facebook da Câmara Municipal. Gostaria de aproveitar e pedir a colaboração de todos na manutenção da ordem, para que os trabalhos transcorram bem, sem desviar o foco. Passo agora a palavra ao secretário de Governo, Fábio Leite, para sua explanação sobre o desempenho da gestão financeira da Prefeitura do segundo quadrimestre de 2022, ou seja, de janeiro, não é janeiro a abril não, está errado aqui, de maio a agosto. Tem a palavra, meu querido amigo e secretário Fábio Leite. Boa noite a todos, cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham através da figura do presidente dessa casa e dessa audiência, o vereador Palinha, o amigo Palinha. Uma boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Senhor presidente, como de costume, eu trouxe o material de apoio para iniciar a apresentação. Se o senhor permitiu, poderia fazer a apresentação rapidamente do material e depois abriríamos para os questionamentos. Então, vamos lá. Essa audiência, como mencionado pelo presidente, é a audiência pública referente à prestação de contas do Executivo Municipal em relação ao segundo quadrimestre do exercício 2022, e ela tem a base legal amparada no artigo 9º do parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, em relação aos recursos financeiros, as disponibilidades financeiras apresentadas com posição até 31 de agosto de 2022 foram as seguintes: recursos de livre movimentação, R$ 29.525.915,49, correspondendo a 18,87% do total. Recursos vinculados, R$ 126.919.789,10, correspondendo a 81,13% do total, de tal forma que a soma desses dois valores representa um total de R$ 156.445.704,59. Importante mencionar que os recursos vinculados são originários de receitas com fins de aplicação específico, incluindo aqui convênios, recursos esses ligados principalmente às áreas de educação, saúde, assistência social e infraestrutura urbana. Em relação ao acompanhamento do orçamento municipal, a receita arrecadada nesse período, nesse segundo quadrimestre, já excluída a retenção de Fundeb, foi de R$ 188.681.397,57, para um orçamento total do ano de R$ 461.958.970, de tal forma que a arrecadação nesse quadrimestre correspondeu a 40,84% do total previsto ou orçado por exercício completo de 2022. As despesas realizadas no segundo quadrimestre foram de R$ 156.244.769,62. E as despesas pagas no segundo quadrimestre foram de R$ 168.343.473,06
R$1,71. Em relação às ainda falando de receitas, né, normalmente nós apresentamos os comparativos, e nesse item C, nós trazemos aqui a comparação das principais receitas. No segundo quadrimestre de 2021, nós tivemos o montante de R$ 114.754.525,98. Já no segundo quadrimestre de 2022, o montante arrecadado das principais receitas foi de R$ 127.394.886,50. Ainda tratando de receita, olhando agora a receita arrecadada de maneira global, descontada a retenção do Fundeb, nós temos, no segundo quadrimestre de 2021, o montante de R$ 155.587.700,51. E no segundo quadrimestre de 2022, o montante de R$ 188.681.397,57. O detalhamento dessa comparação ele pode ser encontrado no anexo D3 desse material apresentado. Entrando no mérito das despesas agora, fazendo também a mesma comparação do segundo quadrimestre de 2021 com o segundo quadrimestre de 2022. No exercício 2021, nesse período, nós tivemos como despesas empenhadas um montante de R$ 114.395.078,18. Já nesse segundo quadrimestre de 2022, o montante de R$ 156.244.769,62. A distribuição desse comparativo de despesas empenhadas, ele encontra-se no anexo E1. Também ainda tratando de despesa, mas agora olhando a comparação das despesas que foram pagas nesses dois quadrimestres. No segundo quadrimestre de 2021, o montante de R$ 131.325.266,29, e no mesmo período, só que no exercício de 2022, o montante de R$ 168.343.473,71. O detalhamento desse comparativo ele pode ser encontrado no anexo E2. O item F dessa apresentação trata a questão dos restos a pagar. Os senhores se lembram de de apresentações anteriores. O valor que foi transferido de exercícios anteriores para o exercício 2022 foi de R$ 23.627.351,80, dos quais R$ 12.168.838,11 foram restos a pagar pagos até 31/8, com recursos próprios, e R$ 5.502.010,14 foram pagos até 31/8 com recursos vinculados. E, por fim, consolidando toda essa informação, tivemos nesse período R$ 2.931.518,97 de empenhos cancelados, de tal forma que resta ainda, desse montante que foi transferido de exercícios anteriores, um saldo de R$ 3.024.984,58 de restos a pagar a serem liquidados. Em relação às sentenças judiciais, nesse segundo quadrimestre de 2022, o valor pago foi de R$ 3.320.629,16, das quais R$ 1.300.905,11 de despesas, de sentenças trabalhistas e R$ 2.020.017,47 de outros tipos de sentença. Em relação às restituições, no segundo quadrimestre desse ano de 2022, nós tivemos o valor de devolução de R$ 479.490,22, e o detalhamento dessas restituições podem ser encontrados no anexo H1. Entrando agora nas despesas com pessoal. O valor aplicado no segundo quadrimestre de 2022, com o funcionalismo público, inclusive com os inativos, pensionistas, encargos sociais e a mão de obra terceirizada, tivemos um montante de R$ 164.674.000
668,10. Tratando desse montante, a despesa com Vale Compra Alimentos e o Vale Saúde, nós tivemos também nesse segundo quadrimestre o investimento, ou a despesa de R$ 10.069.802,46, dos quais R$ 7.939.578,34 de despesas com Vale Compra Alimentos e R$ 2.130.224,12 com despesas do Vale Saúde. Tratando a restituição ao Fundo Especial de Previdência, o valor restituído aos servidores no período de 1/5 a 31/8 desse exercício de 2022 foi de R$ 8.033,67, obedecendo dessa forma o Decreto 7.025 de 2026. Tratando as questões dos percentuais obrigatórios, em relação à educação, a aplicação mínima obrigatória, correspondendo aos 25%, deveria ter sido de R$ 30.943.592,13, mas tivemos no período a liquidação de R$ 33.258.427,21, perfazendo aqui um percentual de aplicação de 26,87%. Cabe destacar aqui, apesar de não influenciar na questão do percentual, tivemos no mesmo período, em relação à educação, o montante de R$ 26.013.882,99 de despesas pagas. Em relação à saúde, o percentual mínimo obrigatório de 15% deveria ter tido uma aplicação de R$ 41.506.431,81, para os quais foram liquidados R$ 76.515.193,52, correspondendo ao percentual de aplicação de 27,65%. Cabe aqui também a observação de que, nesse período, em relação à saúde, tivemos um montante de R$ 73.568.820,35 de despesas pagas. Reforço aqui que, para o cálculo dos percentuais de aplicação, tanto da educação quanto da saúde, os valores que são considerados são os valores liquidados. Entrando agora em relação ao terceiro setor, houve a transferência de recursos financeiros para o terceiro setor de maio a agosto de 2022, o montante de R$ 36.588.404,70 para todas as entidades que atuam na saúde, educação, assistência social e tecnologia. Detalhando esses números, nós tivemos, em relação aos termos de fomento, a aplicação, ou a transferência de R$ 3.413.547,12, cujo detalhamento encontra-se no anexo L1. Tivemos de termos de colaboração o montante de R$ 8.627.699,56, cujo detalhamento encontra-se no anexo L2. Aos termos de convênio, o valor de R$ 6.875.727,28, o detalhamento encontra-se no anexo L3. E em relação aos contratos de gestão, finalizando essa totalização aqui do terceiro setor, o montante de R$ 17.601.430,74, cujo detalhamento encontra-se no anexo L4. A combinação dessas quatro modalidades de relação com o terceiro setor compõe o número que apresentei anteriormente de R$ 36.588.404,70 nesse período do segundo quadrimestre de 2022. Em relação ao Fundeb, no encerramento do segundo quadrimestre de 2022, o saldo que se tinha de Fundeb em conta era de R$ 25.704.440,46. Em relação aos investimentos, também olhando o segundo quadrimestre do ano, tivemos empenhados os valores de R$ 10.341.572,32. E, por fim, tratando
da CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública. A arrecadação no segundo quadrimestre foi do montante de R$ 3.971.661,39, cujo detalhamento encontra-se no anexo O, e desse montante foram pagos no segundo quadrimestre a importância de R$ 3.483.373,65. Eu encerro aqui, senhor presidente, a apresentação desse material inicial para a nossa audiência e já me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos ou dúvidas. Mais uma vez, obrigado, Fábio. Bastante simples e objetiva a explanação, mas a partir desse momento então, a gente abre para perguntas, né? Já está aberto o painel para inscrições para os vereadores que quiserem se inscrever. Já está aberto, né, Marcelão? Já está aberto. E a gente vai intercalar, caso haja, né, perguntas dos vereadores e do público, respeitando sempre o tempo de 2 minutos para cada indagação. Os servidores da casa estão à disposição, né, para ajudar na interação remota com o público e esclarecer para fazer as perguntas, o público poderá. Os presentes aqui, no caso temos apenas um hoje aqui presente, mas podem também enviar mensagem via WhatsApp. O WhatsApp é o 14 99610 1981. 99610 1981. Informa o nome e a pergunta que a pessoa, no caso o município, queira fazer. Peço para manter o foco, a clareza nas perguntas. Então, nesse instante, passo a palavra aos vereadores, ou se tiver alguma pergunta do público presente, ou para o pessoal de casa também estamos à disposição. Já tem pergunta lá? Tem pergunta, Adri? Não? Algum dos vereadores? Vereadora Alessandra. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde, Fábio. Talvez uma dúvida básica, mas não soube entender o quadro seu. Apresentação muito didática, como sempre. Na letra K, na página 4, você faz um quadro da educação e da saúde, e na primeira linha você coloca como aplicação mínima obrigatória, certo? Me deixou confusa, porque assim, a aplicação mínima obrigatória na educação é de 25% e na saúde é de 15%. E o montante de valores é menor na educação e maior na saúde. Por isso que eu não entendi. Por favor, obrigada. No caso, educação, 30 milhões e saúde, 41 milhões, como sendo a aplicação mínima obrigatória. Agradeço a pergunta, vereadora Alessandra. O vereador Laudo, inclusive o presidente da comissão, né, de finanças, ele já trouxe aqui os anexos. Aparentemente, ele pode parecer um erro, né, porque os percentuais são inferiores e o montante ele é maior em relação à saúde, mas é porque a base de cálculo ela é distinta. Então, os componentes que fazem a consolidação do montante a ser considerado como aplicação da saúde e da educação, eles são distintos. Por isso, apesar de usarmos a mesma referência orçamentária, os valores são diferentes. Então, eles não se conciliam mesmo. Os 15% da educação e os 25% da saúde são calculados com base de cálculos diferentes em relação às fontes de recurso. Essa é a explicação da diferença numérica. No caso, o Fundeb faz toda a diferença, então, nessa base de cálculo e essa porcentagem de montante? Também. Entendo. Também. E até, se me permite, você faz também a colocação do Fundeb, acho que na penúltima situação aqui. Só um minuto que eu tirei o óculos, tem que pôr de novo. Na letra M, você coloca para nós que tem 25 milhões que já foram recebidos agora nesse segundo quadrimestre. Está dentro da projeção pensada ou, de novo, está oscilando demais os valores do Fundeb? Por hora, eu só obrigada, viu? Agradeço mais uma vez a pergunta. Assim, esse montante, né, deixa eu só chegar no número exato para que a gente... Esse montante dos R$ 25.704.440,46, na realidade, ele é o saldo em conta no dia 31 de agosto, dos recebimentos que a gente teve do Fundeb, já descontadas as despesas pagas. Em relação ao comportamento orçamentário, a gente tem uma situação muito similar à do ano passado, em 2 componentes. Primeiro, que a arrecadação está um pouco maior do que foi o montante divulgado pelo FNDE no início do ano. Segundo, que ela continua tendo aquele comportamento sazonal. Em alguns meses, uma arrecadação
vamos dizer, superior ao que a gente imaginava, em outros meses inferior, mas, na média, se a gente considerar do início do ano até agora, a gente tem um volume de arrecadação superior ao que foi a indicação do FNDE. Tem um outro detalhe que também afeta essa questão do saldo, que é a seguinte: no ano passado, houve a modificação da lei do Fundeb. Pela nova lei do Fundeb, 10% do volume arrecadado pode ser, vamos dizer, despesado, ele pode ser transferido para o exercício seguinte e pode ser aplicado até o mês de abril do exercício seguinte. Praticamente as despesas que nós tivemos nos meses de janeiro e fevereiro de 2022 foram pagas com recursos que foram diferidos ou transferidos de 2021. Então, no começo do ano, vamos dizer, a utilização dos recursos do Fundeb é menor e agora a gente segue uma engrenagem, porque agora a gente está usando o recurso desse ano para as despesas, vamos dizer, correntes. Se tudo isso acontecer, a gente deve ter, no final do exercício, ainda precoce dizer, por conta desse comportamento irregular, mas a gente deve ter, no final do exercício, uma arrecadação um pouco maior do que foi a sinalização do FNDE. Obrigada. Obrigado, vereadora Alessandra. Alguma pergunta do público de casa? Não. Público presente? Também não. Então, o vereador Marcelo Sleima tem um questionamento. Tem 2 minutos, vereador. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, vereador Laudo, presidente da nossa comissão, que me honra deixando ficar à mesa. Fábio, mais uma vez, um show de apresentação didática. Eu também vou insistir um pouquinho no quadro K, que a vereadora Alessandra colocou, até para o público de casa, né? Se você pudesse explicar, na saúde, a aplicação mínima obrigatória é 41 milhões, em despesas liquidadas até 31 de 8, 76 milhões. Para que nós possamos entender, o público também, esse aumento se deve a que fator ou a quais fatores? Fábio, obrigado. Perdão. Agradeço a questão, vereador Marcelo Sleima, amigo também de jornada aí bastante séria. Bom, vamos só colocar alguns conceitos aqui antes que a gente entre no detalhe numérico. Como eu comentei na apresentação, para que a gente tenha a apuração do percentual que efetivamente foi aplicado, são consideradas as despesas que foram liquidadas até essa data. Para as pessoas que nos acompanham que não tenham tanta familiaridade com os conceitos. Nós temos 3 grandes etapas em relação a uma despesa dentro da prefeitura, dentro do executivo. A etapa de empenhamento é o momento onde a gente pega uma parte do orçamento e registra no sistema, ou desconta esse orçamento, dizendo o seguinte: vou usar esse orçamento para comprar essa caneta. A segunda etapa é, a partir do momento que o fornecedor me entregou essa caneta, eu liquido esse empenho no sistema. Significa dizer, eu tinha reservado orçamento, recebi o produto que eu estou comprando, então eu formalizo, através da liquidação, de que eu recebi e vou pagar. E depois de um determinado prazo, eu efetivamente dou o caixa, eu dou o dinheiro para o fornecedor, pagando essa operação. Essa é a diferença entre liquidação e pagamento. Para efeito de aplicação mínima obrigatória, o que vale é a liquidação. Juntando agora a pergunta da vereadora Alessandra com a pergunta do senhor, se os senhores me permitirem, usufruindo aqui da gentileza do vereador Laudo. Então, quando a gente olhar as aplicações mínimas obrigatórias da educação, são considerados como recursos municipais, dentro dessa conta, o montante de R$ 80.252.255,04. Desse montante, estão contidas aqui imposto de renda, IPTU, ITBI, isso tanto para a saúde quanto para a educação. Agora vem a diferença. Quando a gente olha o montante da educação, dentro das transferências da União, são consideradas as rubricas de FPM, 1% do FPM recebido em dezembro, 1% do FPM recebido em julho e o ICMS, nesse caso 0. Montante de R$ 75.046.790,55. Já na da saúde, nós temos apenas o montante de R$ 70.714.167,02. Por quê? Nesse caso, considera-se apenas a cota parte do FPM. Então, essa é uma diferença. Vamos olhar agora as transferências do Estado. Assim como aconteceu na cota, vamos dizer, municipal,
Os montantes do Estado, tanto para a aplicação obrigatória da educação quanto da saúde, perfazem os mesmos, R$ 125.743.123,36, que são compostos basicamente pelas cotas-parte que nós recebemos. Então, essas diferenças de composição, de base de cálculo, que dão essas diferenças de percentuais. Obrigado, Fábio. Só até o laudo, como cavalheiro que é, informou que as folhas que chegaram até a sua mão são da TAS, né, da sua equipe. E o laudo fez gentilmente vir trazer aqui. Isso a TAS e o Léo que estão acompanhando com a gente aqui. Próxima inscrita, a vereadora Alessandra Lucchesi. Tem 2 minutinhos. Obrigada novamente. A educação sempre tem, dentro dos seus convênios, né, antigamente a gente chamava de convênio, termos de colaboração, certo? Então, todas as creches, as parceiras estão dentro do termo de colaboração. E, nesta vez, eu tenho aqui, como termo de fomento, o núcleo de transformação social, porque essa diferença, né, de alocar no termo de fomento e não no termo de colaboração, e se puder me explicar, né, do que se trata a diferença, eu agradeço. Agradeço a pergunta, vereadora Alessandra, novamente. Antes de mais nada, queria agradecer, então, a presença de toda a equipe da Secretaria de Governo, todo esse material e toda essa lógica orçamentária que é apresentada aos senhores e ao público que nos acompanha, tem 6 mãos, do Guilherme Galerani, da Tasta e do Léo. Voltando à questão da senhora. A senhora tem razão, eu também, de uma maneira simplista, eu trato tudo como convênio, mas a nuance ou a diferença entre eles é justamente a característica da originação e da estruturação jurídica que se tem. Independente do nome que é colocado aqui, por isso que até no final da apresentação eu voltei para o mesmo montante, essas 4 subdivisões que a gente tem aqui, elas são as relações que a Prefeitura tem com as entidades do terceiro setor para oferecer algum tipo de estrutura, quer seja financeira, quer seja não financeira. No caso específico da senhora, por que essa entidade foi classificada ali? Porque a demanda ou a necessidade surgiu da entidade. E nesse vínculo, quando surge a necessidade ou a propositura da entidade, é classificada como termo de fomento. Obrigado, vereadora. Obrigado, Fábio. Próximo inscrito, vereador Pedroso. Vereador Pedroso, o senhor tem 2 minutos. Boa noite a todos. Eu gostaria só de saber como estão as finanças, se o comportamento, ou seja, aquilo que foi previsto vem sendo realizado, ela está andando num termo normal, existe alguma queda para o fim do ano, algumas mudanças, ou se ela tem como permanecer mesmo com a queda de muitos setores que a gente vê que não está andando muito dentro do padrão, por falta, às vezes, de mão de obra, isso, aquilo, outro, se vai aumentar o número de funcionários, tudo isso aumenta um gasto. Qual só a prevista até o término desse ano? Agradeço, vereador Pedroso, o questionamento. Bom, de uma maneira bastante consolidada, muito parecido ao que eu respondi à vereadora Alessandra Lucchesi. Se nós olharmos o orçamento municipal de janeiro até o fechamento de agosto de 2022, eu diria para o senhor que a gente tem uma situação bastante tranquila. Por que tranquila? Porque tudo aquilo que a gente fez de orçamento ou foi cumprido à risca ou a gente teve uma arrecadação maior do que nós esperávamos. Então, de uma maneira muito consolidada e muito objetiva, eu diria para o senhor que até o dia 31 de agosto de 2022, a situação orçamentária da Prefeitura, a situação orçamentária do município, ela está absolutamente sob controle, tendo algumas rubricas, tendo algumas fontes de receita, até com excesso de arrecadação. Isso significa, então, que a gente pode cravar que setembro, outubro, novembro e dezembro vão ser Shangri-La e a gente vai virar o ano, vamos dizer, com todas as rubricas, enfim, com toda a arrecadação em excesso? Ainda é cedo dizer. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso do ICMS, com as medidas que foram tomadas pelos governos, e em São Paulo não foi diferente, da redução de alíquota do ICMS para a questão dos combustíveis, isso aconteceu alguns meses atrás, o senhor vai se lembrar, acho que até coincide com a chegada do senhor na Câmara. A previsão que nós tínhamos é que nesse exercício de 2022, nós teremos uma perda de arrecadação de ICMS da ordem de 3 milhões de reais. Por outro lado, se nós olharmos esses meses que se passaram até agosto, apesar de ter havido a queda do ICMS dos combustíveis,
a arrecadação de ICMS não caiu, porque ela foi, como o senhor disse, por outras atividades econômicas do Estado, compensada, e, consequentemente, a gente não sofreu esse impacto. Mas eu consigo cravar, eu consigo oficializar que, de setembro a dezembro, esse comportamento vai se manter? Ainda eu não consigo. Volto ao que eu respondi para a vereadora Alessandra Lucchesi. Quando a gente fala, por exemplo, do Fundeb, no início do ano, a gente recebe uma programação de orçamento do FNDE, dizendo, olha, a previsão que se tem de repasse de Fundeb ao longo de 2022 é um montante X. Até agosto, essa arrecadação vem vindo muito bem. Isso significa que setembro, outubro, novembro e dezembro eu posso cravar que ela vai continuar superior? Não consigo, porque nem o FNDE diz esse comportamento. Então, a gente trata aqui, em muitas audiências, né, os vereadores vão se lembrar, é até desumano, na gestão do orçamento municipal, esse comportamento sem previsão das fontes de receita que a gente tem. Algum crítico pode dizer o seguinte, então o secretário está reclamando de estar recebendo mais receita. Não é isso. É que tem uma imprevisibilidade tão grande que agora que a gente vai se aproximando para o final do ano, e vou usar a pergunta que o senhor fez, eu posso considerar, então, para eu liberar as despesas do município, que eu vou continuar tendo excesso de arrecadação? Se eu libero, considerando que tem e ele não acontece, o que eu faço com a despesa? Então, é uma equação complexa, complicada. Graças a Deus, hoje a gente tem um bom problema, que a gente está arrecadando mais do que se imaginava, inclusive do Fundeb, mas não dá para cravar comportamento. Oxalá que isso aconteça até dezembro, que eu volte aqui para o senhor na apresentação do final do exercício e diga, vereador, o senhor foi um homem de sorte, todos os meses a gente teve excesso de arrecadação e esse é meu caixa. Tomara que isso aconteça. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, Fábio. Ex-vereador Nenê, se o senhor puder fazer uso do microfone lá atrás, tem uma pergunta para fazer, depois eu volto para os vereadores aqui atuais. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos presentes. Só fazer uma pergunta. A questão do superávit, se eu não me engano, desde 2002 tem superávit financeiro o município de Botucatu, que eu venho acompanhando. Então, desde 2002, se eu não me engano, tem superávit financeiro do orçamento, né? Pelo menos é isso que apresenta no site da prefeitura. Mas eu queria somente entender uma coisa, que me explicasse na página 9, na H1, restituição dos recursos conveniados. O que significa isso daí? É que eu queria só entender isso daí. Obrigado. Agradeço a questão do ex-vereador Nenê. Então, em relação à primeira questão do superávit, eu não consigo afirmar a data de 2002, mas de 2017 para cá, a gente teve uma condição orçamentária bastante distinta. Tivemos um ano de 2017, um ano de 2018, muito complicado, do ponto de vista de gestão orçamentária, porque o comportamento foi exatamente o oposto que eu comentei com o vereador Pedroso. Nesses 2 anos, a arrecadação, por um período muito importante dos exercícios, foi menor do que a gente tinha de orçamento. Aí algumas pessoas podem dizer o seguinte, tá bom, se a arrecadação foi menor, como que eventualmente pode acontecer um superávit? Justamente no controle das despesas. Então, se eu tenho uma arrecadação de um montante, eu consigo segurar, entre aspas, as despesas, essa sobra de caixa, seja de 1 centavo, seja de 1 milhão, ela passa para o exercício seguinte como superávit. Bom, dentro da gestão do prefeito Mário Pardini, de 17 para cá, o que a gente tem feito? Especialmente, isso se iniciou nesse exercício de 2022 ou 2021, agora minha memória está... Talvez o vereador Palinha me ajude, acho que foi em 2021. Nós temos mandado para a Câmara Municipal, quase que mensalmente, bimestralmente, projetos de lei de alocação de recurso dos eventuais excessos de arrecadação. Isso acho que começou em 21 mesmo, 2021, por um pedido dos próprios vereadores. Então, à medida que a gente vai apurando o excesso de arrecadação, nós vamos mandando para a Câmara Municipal projetos de lei dizendo o seguinte, tive um excesso aqui, o Executivo propõe que seja aplicado ali. E essa sistemática ajuda muito a dar transparência na aplicação dos recursos. O que, eventualmente, a gente não conseguir fazer de aplicação em 22 e passar como saldo para 23, consequentemente passa como superávit, e aí, na lógica dos projetos de lei de 2023, a gente segue essa sistemática de aplicação. Bom, em relação às restituições, eu vou abrir a página que o senhor falou, só para que as pessoas que nos acompanham
possam acompanhar, né, possam ter a noção, eu falei na página 3, no item H, que a gente devolveu no segundo quadrimestre de 2022 o montante de R$ 479.490,22, e que o detalhamento, como o senhor falou, ele encontra-se no anexo na página 9, no item H1. O que são essas devoluções? Basicamente, são as devoluções de convênio. Por que ela acontece? Imagina que a prefeitura firmou com o governo do estado, com o governo federal, seja qual for, um convênio de um determinado montante, para fazer uma obra, por hipótese. E quando nós fizemos a licitação da obra, essa obra teve um valor licitado de execução menor do que estava previsto na origem do convênio. Essa diferença eu sou obrigado a devolver para a fonte de recurso. Durante o período que esse recurso fica no cofre da prefeitura, ele tem, por força de lei, que ser corrigido monetariamente. Eu perdi a expressão, esse recurso originário dessa atualização monetária tem que ser devolvido também para a parte conveniada. Então, essas restituições que o senhor vê aqui são esses relacionamentos da prefeitura com as origens dos convênios que nós tivemos. E daí tem exemplos aqui, eu vou ler o primeiro aqui, o convênio da Cachoeira da Marta, por exemplo, é o primeiro, o valor de R$ 229.469,15. É dentro desse contexto. Próximo inscrito, vereador Lelo Pagani. O senhor tem 2 minutos. Boa noite, Fábio. Boa noite para Marcelo, presidente Palinha. Marcelo que está presidindo hoje a comissão, parabéns. Fábio, parabéns também pela explanação. Houve uma decisão do STF recentemente. O STF decide que é dever do Estado garantir vaga em creche e pré-escola. E, lendo isso aqui, a decisão deles, que existe para crianças de 0 a 3 anos, garantindo um percentual mínimo de 50% da demanda até 2024, com base no Plano Nacional de Educação. E aí, como cada juiz se manifestou. Mas o fato é que a intenção do STF é que essa fila, até 5 anos, zere. Em Botucatu, em levantamento aqui pela Câmara, a Secretaria de Educação disse que tem aproximadamente 500 vagas faltando. Onde é que se encaixa nisso? Porque é uma decisão que, de repente, aparece na conta da Prefeitura e a Prefeitura vai ter que arcar com isso. E a gente vê dinheiro do Fundeb, vê o questionamento que as pessoas muitas vezes fazem é a distribuição de dinheiro do Fundeb no final do ano, sendo que falta vaga nas escolas. Então, é isso que gostaria de saber. Perfeito. Agradeço a pergunta, vereador Lelo. Então, essa pergunta ela tem que ser respondida sob 2 óticas. Quando o investimento é feito pela prefeitura no próprio municipal, quer seja o ambiente físico, quer seja na estrutura de professores, atendentes de creche, etc., o senhor vai ver todo esse esforço na página 4, nos itens que eu trouxe, como despesa de pessoal, como aplicação mínima obrigatória na educação e como, na página 5, os investimentos que foram feitos pelo município. Então, quando o prefeito, dentro de um espaço público próprio, resolve ampliar uma sala ou construir um novo espaço, na linha de investimento que eu trouxe para o senhor, consta esse investimento. Quando eu contrato mais estrutura de atendentes, professores, inspetores, auxiliares de serviços gerais, enfim, tudo que compõe um ambiente de uma creche ou de uma escola, entram nas despesas de pessoal e entram, em sua maioria, nos percentuais mínimos obrigatórios. Essa é a vertente quando a gente fala de uma estratégia, vamos dizer, 100% própria. Normalmente, quando a gente tem uma situação muito aguda ou muito imediata, aí eu volto na primeira questão da vereadora Alessandra, que é essa relação com o terceiro setor. Então, todos aqueles itens que a vereadora perguntou, né, o termo de fomento, termo de colaboração, termo de convênio, termo de gestão, que eu expliquei como sendo formas jurídicas da prefeitura se relacionar com entidades da sociedade organizada, essas atuações mais imediatistas, mais prontas, se fazem através desses convênios. Então, é muito comum, se o senhor comparar, por exemplo, a próxima apresentação que eu venha a fazer, que vai ser do 3º quadrimestre, consequentemente a gente vai fazer em janeiro do ano que vem, e comparar os termos que a gente tem nesse 2º quadrimestre,
boa parte das alterações vão se dar por conta das vagas em creche. Porque apesar dos investimentos que estão sendo feitos, porque os investimentos que estão sendo feitos pela Prefeitura têm um prazo maior de maturação para você construir um novo prédio, você atende com esses termos de fomento. Então, eu diria que a resposta, então, ela tem que ser vista por essas duas vertentes. Um cuidado que a gente tem que tomar sempre é que essa questão do Fundeb ela é uma questão muito sensível. Esse alerta eu sempre faço aqui. Erroneamente ou maldosamente, algumas pessoas na cidade dizem o seguinte: não, por que o executivo tem que apitar na educação se a educação se mantém com o Fundeb? Isso não é uma verdade. O orçamento da educação tem parte do Fundeb, parte é custeada pelo Tesouro Municipal. Então, essas estratégias de colocação, essas estratégias de composição, de você usar uma estrutura própria ou usar uma estrutura conveniada, fazem parte de todo esse arcabouço, de toda essa gestão orçamentária e estratégica entre a Secretaria de Educação, ex-vereadora Cláudia, e o prefeito municipal. E a parte orçamentária, a Secretaria de Governo. Só para dar um panorama, eu me alonguei um pouco mais na resposta, mas acho que o ensejo ele é importante. Alguém da online? Não. Também não temos mais nenhum vereador inscrito. Quero agradecer mais uma vez ao Fábio, toda a sua equipe. É uma pena, né, uma audiência tão importante, que trata de um assunto tão importante, que são as finanças do nosso município, e, infelizmente, nesses momentos onde a gente pode questionar, a gente pode tirar nossas dúvidas, a participação é quase que irrisória. Né? E depois, em momentos que não são tão importantes, ou que para discutir coisas menores, às vezes a gente vê esse plenário lotado. A gente faz política o ano todo. Em momentos como esse, é o momento da gente tirar as nossas dúvidas, a oportunidade é dada, o material é preparado, e a gente vê, né, o plenário todo vazio. É triste, né? Depois a gente quer reclamar. Daí depois não adianta reclamar. Quero agradecer, então, a todos os vereadores que se fizeram presente, né, ao presidente da comissão, vereador Sargento Laudo, Marcelo Zeima, membro da comissão, vereador Pedroso pela presença, vereadora Alessandra, ex-vereador Nenê, presente aqui, né, o único representando os munícipes, Gui, Léo, Tácita, Fábio Leite, mais uma vez obrigado por toda, né, a riqueza dos detalhes do material que você traz para a gente. Quero agradecer a todos os funcionários da TV Câmara, secretaria e ao pessoal da manutenção. Lembrar a todos, domingo é um dia muito importante, dia de eleição, então não deixem de votar, não deixem de exercer sua cidadania, daí cada um vota conforme o seu coração e sua concepção. Né? Só não deixa de votar, que depois é a mesma coisa, tem 4 anos para ficar reclamando. Deus abençoe a todos, uma ótima semana, resto de semana, votem com consciência, paz e bem a todos.